Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é Renato. E é o seguinte, tô indo no Parque das Acácias. Vou dar uma levantada no drone. Vai ser o segundo voo com ele. Ontem eu fiz um testezinho, voando sempre baixinho, pertinho, só para ver se eu tinha o domínio dele. Ontem estava ventando e aí eu fiquei com medo de arriscar e perder, além de não ter experiência, né, com o drone. Eu não sabia qual que era a resistência dele. Então hoje eu vou fazer o segundo. Aparentemente, pelo menos aqui, tá ventando um pouco, muito pouco. Eu não sei se lá vai estar ventando mais do que aqui, esse pouquinho. Então vou fazer um testezinho lá. A bateria de um drone dura muito pouco. Eu só tenho uma, né, por enquanto. Talvez eu compre mais até a expedição acontecer, que é em janeiro. Então talvez eu compre mais uma ou duas baterias. Eu vi que demora bastante para recarregar ele quando a bateria já está quase no final, principalmente do drone. O do controle não. O controle dura bastante, mas o drone puxa bastante carga da bateria e acaba... É 20 minutos. Eles falam 28 minutos, mas é 20 minutinhos, porque ele tem que voltar, né, para a base. Então o que acontece é isso daí. Então vou estar fazendo o testezinho com os três novos equipamentos, que é a Insta360, essa GoPro e mais o voo do drone. Tá bem nublado, eu não sei se vai durar muito tempo esse teste, esse passeiozinho. Eu detesto som alto em carro, cara. Puta que merda, tem que respeitar, mas eu detesto. Tá piscando. Piscando é porque tá gravando. Ele quer escutar e pôr os outros para escutar a música que ele curte, né? Aí. Ele dá essa acelerada toda pra nada, porque ele corre e para ali na frente. Acelerou para passar correndo ali, ó.
Então, galera, Parque das Acácias é um reservatório de água ali. Eu acho que é um reservatório, é tipo um piscinão que eles fizeram para conter parte da enchente que acontece aqui na Leopoldina. Aqui costuma encher muito aqui, então acho que eles fizeram aquilo lá para minimizar as enchentes que acontecem aqui. E ali é tipo um parque mesmo, onde o pessoal pode fazer caminhada, fazer camping. Então tem uma parte de diversão, tem parte ali para fazer esporte, tipo vôlei, acho que futebol de salão, de quadro, sei lá, futebol ali. Tem uns negocinhos de academia. Então dá pra fazer bastante coisa ali. E é ali que a gente vai fazer o voo com drone. Pessoal, aqui é o Parque das Acácias. Toda essa parte aqui são 2 piscinão. Pode ir, tio, pode ir, que você tá mais com pressa do que eu. Eu vim passear, não quero correr. É isso aí, agora a gente vai entrar no parque, daqui a pouco a gente volta, beleza? Então, galera, continuando aqui, depois de alguns minutos esperando o meu colega, por algum motivo ele particular dele, ele não pôde comparecer. Aí eu fiz uma pequena filmagem aqui, já tinha passado tempo, já tinha montado a minha cadeira, então eu já estava mais tranquilo, tomado uma água, decidi fazer as primeiras gravações com o drone. O que acontece? Ontem eu tinha feito o voo com drone num outro quiosque, que tinha menos árvore ali perto, tudo, então estava mais tranquilo, mas eu estava debaixo da sombra e estava mais tranquilo. Aí tinha um rapaz, quando eu cheguei hoje, tinha um rapaz no mesmo quiosque que eu estava ontem, que eu não tinha feito gravação. E eu tive que ir para um outro quiosque. E nesse quiosque, para pegar a sombra, para ficar mais tranquilo, tinha mais árvores próximas. Nisso, eu comecei a gravar, só que ele estava diferente de ontem. No caso, ele estava com menos sinal de satélite. Ontem eu estava olhando na tela, tinha mais do que 22, 23 satélites disponível. Então ontem ele estava voando, estava respondendo perfeitamente e nenhuma vez ele travou. Mas em compensação hoje, na hora que eu estava fazendo os voos e a gravação, estava com menos de 17 satélites e ficava toda hora em vermelho lá, como se tivesse uma precaução, alguma coisa em atenção para mim, né?
Mas quando eu mandava ele para longe, porque eu estava lá com o satélite suficiente, ficava verdinho, eu mandava ele para longe. Ele simplesmente, quando ele começava a distanciar por volta de 6 a 10 metros, mais ou menos, de distância, ele travava, ele perdia satélite de conexão. E o que eu fazia? Eu pedia para ele retornar para mim, porque eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. Então, quando ele estava bem, eu mandava ele para longe. Quando ele não me respondia, eu trazia ele para perto de mim para não perder, não acontecer alguma coisa que eu não tivesse controle ali, né? Então, enquanto eu estava fazendo os testezinhos bem próximo dele, estava ok, ele estava respondendo tranquilamente. Mas em determinados momentos, eu falei assim, ó, vou fazer um teste para ele andar um pouco mais longe do que de mim, né? Então, quando eu mandava ele para longe, às vezes ele perdia a conexão, ele ficava simplesmente parado. Teve um determinado momento que ele simplesmente começou a subir. Ele foi por volta de mais ou menos uns 10, 12 metros de altura. Isso não estava gravado porque ainda não estava colocando a opção de gravar, né? Então ele subiu uns 10, 15 metros, aí, 20, eu não tenho noção. Eu achei que eu ia perder o drone, simplesmente foi isso que aconteceu. Aí o que eu falei? Bom, vamos fazer um controle aqui, vou mandar um pouco mais longe, porém baixo, e vamos ver como que ele vai me responder. O que acontece? Ele não tem sensores de alguma coisa próxima dele, então tem que ser ou é visual ou pela câmera dele. Mas o que estava acontecendo? Na câmera, ou seja, no visor para mim, no celular, ele estava travada a imagem. Eu não conseguia ver o que ele estava vendo. Apesar dele estar filmando, ele estar gravando, na imagem no celular não estava aparecendo o que ele estava filmando. Então não tinha como ver o que ele estava vendo. E ele perdia o sinal, ele ficava travado, igual ele está parado aí agora. Aí quando ele voltava, é porque eu já tinha dado um comando para ele responder. E ele travava novamente. Então eu dava um comando, o comando dele ficava com um delay. Quando ele não começava a me responder, eu voltava ele para próximo de mim. Quando eu via que na tela ele respondia, aparecia a imagem, aí eu voltava a fazer uma filmagem. Tanto que apareceu uma menina bonita aí, eu tentei seguir ela, né, mas ele demorava a dar a resposta de ir para trás. Uma mulher muito bonita, fazendo sua caminhada ali, sua corrida, né, seus exercícios matinal, porque era de manhã isso daí, por volta das 10h30, 11 horas no máximo. Mas ele era desse jeito. Aí eu filmei tanto em 1080 a 60 fps, quanto 4K a 30 fps. Então fiz as duas imagens, tanto uma quanto a outra. Eu achei que não estava filmando, só fui ver a filmagem depois, tanto que esse áudio eu estou gravando depois. Por quê? Porque ficou sem áudio na hora, né? Então eu não estava tendo uma noção direitinho do que estava acontecendo. Basicamente era isso que estava acontecendo. Eu estava sem sinal de satélite, e isso estava me prejudicando. Aí o que vai acontecer? Num próximo vídeo que eu for fazer, eu vou sair fora da cidade, porque toda vez que eu vi um vídeo, falava que dentro da cidade costuma perder sinal. As interferências eletrônicas, muito equipamento, muita torre, né? Então acaba perdendo o sinal. Provavelmente é verdadeiro isso, porque nesse pequeno teste de quase 20 minutos que eu fiz, só que não gravei os 20 minutos, primeiro eu fiz os voos, depois que eu fui gravar, então de gravação mesmo deu em média de 8 minutos, e eu acabava fazendo isso. Quando eu perdi o sinal, eu pedia para ele voltar para mim. O retorno era meio lento, porque ele demorava para entender que eu tinha pedido já para ele retornar. Mas, de qualquer forma, já para primeiro passeio, primeira filmagem com ele, foi válido. Talvez o local não era o melhor para acontecer esse tipo de coisa,
mas foi gravado, beleza? Então teve um momento aí que eu já pedi para ele, nos comandos, eu pedia para ele retornar, tanto que essa parte que eu peço para ele girar, eu pedi para ele girar lentamente, mas quando ele respondia de uma vez, como se eu tivesse mandado ele girar de uma vez. Então foi desse jeito aí. Aí mandei ele retornar para a casinha, para onde estava ali, na sombra, né? Que eu já tinha limpado um pouco a parte do chão ali, para ele pousar. Aprendi até pegar ele com a mão, só que não foi gravado, mas foi desse jeito aí. Aí eu retornei, acho que eu adiantei um pouco mais para frente, e já me despedi porque já estava em torno de 90% já da bateria usada, que eu já tinha andado. Aí acabei me despedindo, dando um ok, apesar de não ter ficado numa parte boa, porque eu fiquei contra a luz, né? Então ficou a imagem bem escura. A primeira vez eu fiz um tchau, mas ela estava travada a imagem, aí eu fiz um tchau de novo e acabei me despedindo. Bom, foi esse daí o passeio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!